chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar hoje sobre a seca no sul do país e também no centro do país. Enquanto o norte e o nordeste do Brasil sofrem com enchentes, o sul e o centro-oeste são castigados pela estiagem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o período de seca no sul e no centro-oeste pode ser associado ao fenômeno Laninha, que afeta a distribuição de chuvas com tendência de estiagem nessa região. Em maio do ano passado, a longa estiagem fez o Sistema Nacional de Meteorologia emitir um alerta de emergência hídrica. Foi a primeira vez em 100 anos e até hoje a população brasileira sente no bolso o alto custo da energia elétrica. A gente vai falar sobre esse assunto com o Roberto Oliveira, ele que é historiador e integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, MAB. Olá, Roberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Obrigado pelo convite. Bom, Roberto, a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, registrou aí a menor produção de energia dos últimos 26 anos, e a gente sabe que o MAB tem denunciado que os sucessivos aumentos também na conta de luz do brasileiro não decorrem da falta de chuva, mas de uma má gestão, né, dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Bom, eu gostaria que você explicasse, enfim, como é que você está vendo agora a estiagem no centro-sul do país, não é isso? E essa questão da gente sentir no bolso pagar alto pela energia elétrica. E essa má gestão, de que forma se dá? Então, Marilu, é importante para dialogar com quem está em casa, quem está nos ouvindo, que é preocupante o momento que a gente vive, porque nós vivemos algo que podemos chamar de crise dos extremos, né? Então, cada vez mais frequente a falta de chuva em alguns lugares afeta a população, como o excesso das chuvas também tem afetado, né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo problema de estiagem no sul do Brasil, com diversas perdas, com uma situação muito complicada. Enquanto isso, você tem um excesso de chuvas em regiões que não era normal, né? O caso mais preocupante na Bahia. Então, a causa disso, tudo nos leva a crer que, primeiro, é uma questão que está diretamente ligada à forma como é tratada a questão socioambiental no Brasil. Existe uma política de garantia de lucro das grandes empresas, no caso das grandes empresas ligadas à questão agrícola, ao agronegócio especial, e à mineração, que dá carta branca para fazer tudo, inclusive destruir o meio ambiente, né? Passar por cima das pessoas, e isso tem um efeito dramático às condições climáticas, às condições, né, ambientais. Isso dá para ver se olhar, inclusive, na questão da mineração. Nós estamos com 3 anos quase do rompimento da barragem de Brumadinho, nós vimos que isso causa ao meio ambiente e as empresas não são punidas. Do outro lado, nós temos visto, e a cada dia tem confirmado, que a questão da crise, que eles apontavam, a crise hídrica no setor elétrico, ela de fato não se sustenta. O que o MAB apontava há um tempo atrás, a gente vem debatendo, que era uma farsa, a questão que eles colocavam, agora está confirmada. Agora está, de fato está confirmada. Só precisa pegar a entrevista que o ministro de Minas e Energia deu esses dias, dizendo que nunca houve crise energética, nunca houve crise no sistema energético. De fato, eles fizeram de tudo para construir uma argumentação e um cenário para a população de que ia faltar energia, e do outro lado, né, eles trabalharam para aumentar os preços na conta de luz, ligaram as termoelétricas, com preços altíssimos sendo cobrados, e tudo isso para conta da população, tudo isso para conta da população brasileira. Então isso para nós é um cenário preocupante, porque tudo nos leva a crer que de fato foi um golpe
né, para o povo brasileiro, na conta de luz especial, e isso tem consequências. Isso tem consequências. No meio de uma pandemia, nós vimos aí constantes aumentos, né, na conta de energia. Então, para a gente é um cenário preocupante. Agora mesmo, no norte do Brasil, Marilu, a barragem de Tucuruí, por exemplo, está com um nível de água de mais de 75%. Abriram há 3 dias atrás, dia 3, abriram 5 comportas. Estão soltando água, estão revendo água da barragem sem produzir energia. Enquanto isso, não desligaram as turbinas das hidrelétricas no sul, por exemplo. Nós sabemos que temos um sistema interligado de energia nacionalmente. Então, tudo isso dava para ser feito de outra forma. Roberto, você falou dessa questão também das usinas, né? Tem algumas, não é isso? Pelo menos é o que vocês têm denunciado, elas jogam a água fora, não é isso? Enfim, outras foram operacionalizadas, né, para produzir acima da média, principalmente as privadas, o que também levou ao esvaziamento, não é isso? E aí a ideia é essa, é tentar fazer com que haja esse esvaziamento forçado e depois já aciona a termoelétrica. Existe aí uma manobra justamente para poder provocar essa crise. Sim, nós acusamos, né, que de fato estava havendo um cenário, né, sendo construído um cenário de crise no setor elétrico, né, justificado pela crise hídrica. Pelos dados que o MAB tinha acesso e pelos estudos que fazíamos, nós dávamos de conta que de fato não era bem o que eles estavam falando, né? Primeiro que tinha uma série de barragens que de fato é comprovado que soltaram água sem produzir energia, para criar um cenário de escassez. E isso com toda a ação midiática que o governo providenciou, convencendo a população de que seria necessário aumento na conta de luz. Todo um ataque para a população, para preparar para os altos custos da conta de luz. Por sua vez, aumentaram na conta de luz, né, com as bandeiras, com a bandeira vermelha, depois com a conta da crise hídrica, aquela conta emergencial da crise hídrica, ligaram as termoelétricas sem regulação nenhuma para comprar essa energia, comprando energia que chegava a mais de R$2.000 o megawatt de energia, né, cobrando uma coisa absurda, E ontem, pela entrevista do ministro Bento de Albuquerque, confirma que tudo isso foi uma jogada, ou melhor, foi um golpe tramado pelo Ministério, pelo governo federal, para garantir mais lucro ainda para os capitalistas, em especial os donos das termoelétricas no Brasil. Isso para nós está muito claro nesse momento. Está muito claro. E agora estamos vendo, já no início do ano, enquanto continuam a operar as hidrelétricas no sul do Brasil com poucas chuvas, com um cenário de estiagem, soltam água, por exemplo, no Pará, no norte, em Tucuruí, se for olhar, sem gerar energia. Então, no mínimo, é preciso investigar isso, o que está acontecendo, né? Que os parlamentares tomem posições, que as instituições possam fiscalizar, porque tem muita coisa estranha no setor elétrico nesse momento. Tem muita coisa preocupante. Você quer citar outras coisas preocupantes, enfim, em torno dessas questões todas, Roberto? Eu diria que tem diversas questões em todo o setor elétrico que merece atenção. Eu diria que nós temos, primeiro, no Brasil, de fato, há uma crise no setor elétrico,
Essa crise ela não é de natureza ambiental, como da matriz de geração de energia. Ela não é de falta de energia. Está provado que não falta energia, não tem faltado energia no Brasil. E para a gente é preciso identificar a natureza dessa crise, suas principais consequências, em especial para a população brasileira. Porque tem uma crise de gestão, mas nos parece que não é só um problema de saber ou não administrar. Nos parece que o grande problema é para quem administra, para quem é administrado hoje o setor elétrico. Para quem é administrado o setor elétrico. Porque a população não tem voz, a população não tem espaço. As instituições, se você pega as instituições do que regulam, que controlam, que dialogam no setor elétrico, que são instituições estatais, elas estão com as portas fechadas para a sociedade civil. Elas agem para garantir, para legitimar os lucros dos grandes empresários. E agora, nós vimos o que foi chamado de conta Covid. Isso é muito preocupante. O que significa essa conta Covid? É uma remessa de dinheiro que o governo brasileiro tem passado para as empresas, para as principais empresas de energia no Brasil, para as grandes distribuidoras. Já tinha sido passado algo em torno de 15 bilhões para essas empresas, como forma de salvar essas empresas, de ajuda no momento de crise, por conta da pandemia. E agora está outro empréstimo aí a fundo perdido, está sendo autorizado, vai ser autorizado para essas empresas. Enquanto isso, nós estamos vendo o governo virar as costas, por exemplo, para a população que está sofrendo com encheias na Bahia, ou para a população que está sofrendo com estiagem no sul do Brasil. Então, nós achamos que isso é preocupante. Aí vai somar em torno de 30 bilhões de dinheiro da nação, do povo brasileiro, passado para salvar ou para incrementar os negócios das empresas de energia. Enquanto isso, o que o povo dá para esperar do sistema elétrico é as altas tarifas, as altas contas cobradas pelo consumo da energia. Então, para nós isso é preocupante, é preciso ter um esclarecimento dos representantes oficiais do setor elétrico. É preciso ter medidas adequadas para que a população não pague o preço da crise, do que ele chama de crise. O que ele chama de crise é uma possibilidade para lucrar mais. Então, isso nós temos que, de fato, temos um grande desafio de articular, de dialogar muito com a população toda, com as organizações, com as associações, nesse sentido. Então, nos parece que é um cenário também muito, muito difícil. A economia ainda não voltou, não se restabeleceu, o nível de desemprego muito alto e a conta de luz, se você for pegar, a conta de luz corresponde a grande parte do salário mínimo, para quem tem salário mínimo. Para quem não tem, ou fica sem energia, ou se arrisca fazendo instalações que eles chamam de legal e tal. Então, é preciso, de fato, ter um trabalho nesse sentido e é preciso que tenha uma forte mobilização. Exato. Roberto, essa questão do lucro, né? O setor realmente, o governo privilegia aí distribuição de lucros, né, para os empresários, acionistas do setor elétrico e, ao mesmo tempo, a gente tem uma das tarifas mais caras do mundo, não é isso? E o setor elétrico é o que mais paga dividendos, né? Eu estou vendo aqui um dado, que inclusive foi debatido no Congresso, de 2011 a 2020 foram pagos 112 bilhões em dividendos aos acionistas do setor, né? E logo no início da pandemia foram distribuídos 14 bilhões em dividendos. Então, portanto, é um contrassenso também. Muitas empresas no mundo optaram justamente durante a pandemia não distribuir os dividendos. E aqui é o contrário, né, Roberto? Não, e como se não bastasse, nós temos um setor elétrico dos mais eficientes do mundo. Um dos mais eficientes do mundo, no sentido da tecnologia,
Nós temos um setor elétrico totalmente interligado no Brasil. Então, uma energia que é gerada em uma região chega em outra região do país, abastece outra região do país. Nós temos aqui a matriz mais vantajosa do mundo para geração de energia, que é a partir das fontes hídricas, por exemplo, que corresponde a quase 70% da energia gerada no Brasil. Enquanto isso, nós vemos que a conta de luz ela não para de aumentar, de fato, para pagar os interesses, né, daqueles que controlam o setor. Então, não se justifica uma matriz que em torno de 65% dela é hídrica, a partir da água, é barato para gerar energia, e ser a segunda tarifa mais cara do mundo. Então, isso não justifica. Também não justifica o debate que eles estão fazendo, que agora que tem que privatizar mais. O que não foi privatizado no passado tem que ser privatizado agora. Tem que ser privatizado agora, tem que ser entregue. Então, a Eletrobras é um exemplo disso. Isso nos preocupa muito. A principal empresa de energia, a maior empresa de energia da América Latina, de energia elétrica, está sendo tão privatizando. Então, para nós é muito preocupante. Então, justificam crise para cobrar mais. Quando de fato nós vimos que fizeram grandes leilões aí de 2005 até 2018, contrataram muita energia, garantiram muita energia contratada nos grandes leilões, e de fato o que nós estamos vendo, e mais leilões ainda agora, e o que nós estamos vendo hoje é que tem sobra de energia. Essa é a crise. Tem mais energia sendo gerada do que energia sendo consumida. Se for pegar pelos estados, dá para ver isso. Mas, enquanto isso, estão privatizando as empresas, né, responsáveis por fornecer energia barata, que é o caso da Eletrobras, que fornecia energia, um preço médio de energia, por exemplo, a R$300, e eles estão privatizando. Enquanto isso, o governo compra, né, o sistema está comprando energia a mais de R$2.000 na iniciativa privada, por exemplo, nas termoelétricas. Então, a conta Covid, tudo isso vem agora, né? Então, é um cenário muito preocupante para nós. É um cenário muito preocupante, de fato, porque o que está acontecendo no setor, no mínimo, carecia uma investigação por parte das autoridades, por parte das instituições. Então, tem muita coisa estranha acontecendo, e não é de hoje, mas tem intensificado nesse último período. Roberto, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, dá um panorama para a gente da situação aí dos atingidos, né, pelas enchentes aí no Nordeste do Brasil, no Norte, o que você poderia falar, e também em relação ao Sul, né, a questão agora social. A gente já falou tanto de lucros, né, por parte desse setor, enfim, dos que comandam aí, que têm o poder. Agora, vamos falar da precariedade, né, que as pessoas estão vivendo aí no Nordeste e também no Sul. Então, nós temos acompanhado a situação, aqui no Nordeste do Brasil, na Bahia, e é uma situação muito, muito preocupante, algo que um cenário de destruição, um cenário de guerra. E nós temos, muitas organizações, eu acho que vocês têm visto, muitas organizações da sociedade têm feito campanhas de solidariedade para tentar ajudar. O MAB, nós também estamos com a campanha de solidariedade, lançamos uma campanha para tentar ajudar nesse momento inicial, que me parece que a grande tarefa é mesmo de socorrer essas famílias que estão sendo vítimas de tudo isso, mas também já pensando no próximo passo, porque veja, essas pessoas
grande maioria no cenário, pelo menos assim, se pega o caso da Bahia, que é o mais alarmante pelo excesso de chuvas, perderam tudo. Tem municípios inteiros que vão precisar se reerguer, vão precisar... acabou a fonte de emprego, de renda, mas isso é para o segundo momento. O primeiro momento, de fato, é dar conta das pessoas que estão desabrigadas, é dar conta das pessoas que estão desalojadas, é dar conta dos estragos feitos. O que nós estamos vendo é que o governo federal virou as costas para isso. Virou as costas para algo que é um dos casos mais preocupantes aí do último período. As medidas não estão sendo tomadas, né? Nós estamos vendo que os governos estaduais estão fazendo o possível nesse momento, mas nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar porque é um cenário de grande destruição, é um cenário muito difícil para essas famílias, né? E nós que somos atingidos por barragem no Brasil, nós sabemos bem o que é isso, o que é perder tudo, o que é perder a casa, o que é perder a sua fonte de renda, de subsistência, tudo isso. Então nós temos que cobrar muito, assim como no caso do Sul também, no caso do Sul, pela questão da estiagem, a falta de chuva. Então, as medidas, os governos do estado têm tomado medidas, mas a população também tem que cobrar, porque tem de fato, se o governo ele consegue pagar, ele consegue socorrer as empresas que já lucram tanto no Brasil em momentos mais complicados, não tem justificativa de fato para não socorrer a população. Então, é isso que nós temos cobrado nesse momento, é isso que nós temos feito, articulando as organizações também, os movimentos sociais, movimento sindical, tudo isso, no sentido de, nesse primeiro momento, no sentido de ajudar essas famílias, de socorrer, de conseguir mantimento, é um trabalho muito mais assistencial nesse momento. Agora, sabemos que no segundo momento, essas famílias vão ter que fazer muita luta, muita resistência para ter algum direito garantido. Algum direito garantido. Tá certo, Roberto, eu agradeço você aqui pela participação. Com tudo isso, a gente tenta, ter esperança que 2022 seja melhor, que seja um ano da virada, Eu sempre falo aqui o verbo esperançar, do Paulo Freire, e é isso, Roberto? Muito obrigada, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, 2022 de muita luta para nós. Isso aí. Falamos aqui com o Roberto Oliveira, historiador e integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.